Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Venha ao rio. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nós chegamos à sexta-feira do que convencionou-se pela tradição religiosa a se chamar os dias que antecedem o Pentecostes, né? Isto é, 50 dias posteriores à ressurreição do nosso Senhor Jesus. E o devocional de hoje nos traz o tema, dentro do macro tema de dons de revelação, nos traz o tema espírito de sabedoria e de revelação. E o texto proposto está em Efésios, no capítulo 1, versículo 17, quando diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Veja, meus irmãos, se nós olharmos em algumas traduções, até mesmo no próprio texto que nós acabamos de ler na lição da escola bíblica, espírito de sabedoria, às vezes aparece até com letra maiúscula, espírito. Alguns confundem, imaginando ser o espírito de sabedoria o Espírito Santo. Outros que seria um espírito, uma forma corpórea que se incorpora em alguém. Mas, na verdade, o que o texto nos diz, nós, se fizermos uma breve análise nos manuscritos gregos, nós vamos ver que o artigo aí é indefinido. Na verdade, nos diz respeito a um espírito de sabedoria. Isto é, o apóstolo Paulo, aqui ele está agradecendo a Deus. No versículo 16, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Graças a Deus ele dava em saber que Deus havia concedido aos irmãos, aos efésios, um espírito de sabedoria e de revelação. Em alguma tradução oriunda dos manuscritos do Mar Morto, esta palavra espírito aparece até como graça, uma graça de sabedoria e revelação. Significando o quê? Este espírito nada mais é que um ânimo pronto que o ser humano tem em relação à sabedoria de Deus e à revelação do seu plano redentor. Meus irmãos, a salvação, ela é um mistério. A figura do próprio Senhor Jesus foi um mistério escondido desde a fundação do mundo. Portanto, aqueles que chegam até o pleno conhecimento, como vai dizer nesse texto mais à frente, o pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e também da redenção eterna, do plano de Deus para a salvação. Essas pessoas o fazem porque desfrutam de um espírito, de um ânimo, de uma graça obtida por Deus para não só compreender estas coisas, como também ser iluminado e afetado por esta graça tão gloriosa. Não são poucos os casos de pessoas que
tem um grande conhecimento escriturístico, mas não tem intimidade com o Senhor. Não tem intimidade com Cristo, não conhecem a Jesus, não são crentes de verdade. Na verdade, se trata de incrédulos que não poderão chegar ao conhecimento, a este conhecimento da verdade sozinhos. Mas aqui, Paulo agradece a Deus. Para alguns, para muitos, Ele concedeu um espírito de sabedoria e de revelação. Se o Espírito já revelou a você, se Jesus Cristo já se revelou a você como o Senhor e Salvador da sua vida, engrandeça a Deus, agradeça ao Senhor, renda ação de graças a Ele. Se Ele ainda não se revelou a você, se você se considera uma pessoa ainda não alcançada, perdida, ou que as palavras acerca do reino de Deus não fazem sentido, faça uma oração, faça agora uma oração, entregue a sua vida a Jesus. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos, me salva, por amor do teu nome, me salva, implemente em mim o plano da redenção eterna e Ele jamais te desprezará e você chegará ao pleno conhecimento da verdade de Deus, do plano de redenção eterna e deste espírito de sabedoria, porque o Senhor irá se revelar a você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe você nesta sexta-feira, neste dia, que as bênçãos do céu chovam copiosamente sobre você. É a minha oração, é o que nós desejamos e nós cremos que o Senhor pode nos ouvir e atender a nossa oração. Amém.